Eu cresci numa família pobre e éramos 11 filhos na minha família. Desde pequena, eu queria ganhar muito dinheiro para tirar minha família da pobreza. Fiquei especialmente inspirada quando, na faculdade, um colega me convidou para um seminário de negócios no qual os palestrantes compartilharam suas experiências de como saíram da pobreza para a riqueza. Eu também queria me tornar uma empresária de sucesso e fazer coisas como ganhar muito dinheiro, ter uma casa e um carro e viajar pelo mundo. Assim, as pessoas que me conheciam me veriam como um exemplo de uma garota pobre que superou a pobreza e me admirariam. Depois de me formar, fui para os Emirados Árabes Unidos e trabalhei como recepcionista numa empresa. Como meu salário era baixo, eu vivia procurando trabalhos de meio período e também tentei fazer vários investimentos. Muitas vezes eu trabalhava durante o dia e tocava um negócio paralelo à noite. Todos os meus investimentos fracassaram e minha vida ficou ainda mais difícil. Nessa época, eu me sentia muito desanimada e não conseguia entender. Eu me esforcei tanto para ganhar dinheiro, então por que as coisas sempre dão nisso? Por que continuo fracassando por mais que eu trabalhe ou invista? Eu me sentia completamente exausta. Em fevereiro de 2020, eu aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Houve uma passagem das palavras de Deus que realmente me tocou. Deus Todo-Poderoso diz: como membros da raça humana e cristãos devotos, é responsabilidade e obrigação de todos nós oferecer nossa mente e nosso corpo para a realização da comissão de Deus, pois todo o nosso ser veio de Deus e existe graças à sua soberania. Se a nossa mente e o nosso corpo não forem dedicados à comissão de Deus e à causa justa da humanidade, então nossa alma se sentirá envergonhada diante daqueles que foram martirizados pela comissão de Deus, e ainda mais envergonhada diante de Deus, que nos proveu todas as coisas. Graças às palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi que, como seres criados, devemos arcar com nossas obrigações e responsabilidades e cumprir o dever de um ser criado. Isso porque Deus arranjou tudo para nós, incluindo nossa família, nossos pais e o ambiente em que crescemos. Tudo isso foi predestinado há muito tempo por Ele. E, como seres criados, devemos retribuir o seu amor. Fiquei profundamente comovida com as palavras de Deus e quis desempenhar meu dever para retribuir seu amor. Mas eu entendia tão pouca verdade que não consegui resistir à tentação do dinheiro e meu coração estava constantemente focado em ganhar dinheiro. Mais tarde, passei de recepcionista a assistente de RH e meu salário também aumentou. Mas eu não estava muito feliz, porque esse trabalho não podia me enriquecer nem fazer os outros me admirarem. Se continuasse assim, quando eu conseguiria construir uma casa na minha terra natal, melhorar a vida da minha família e levá-los para viajar? Então eu precisava encontrar um emprego com salário maior ou fazer mais bicos. Então, enviei mais currículos. Pouco depois, comecei em um novo emprego em outra empresa como assistente administrativa no departamento de vendas. Fiquei muito feliz
pois além de um salário fixo, havia comissões e, desde que eu tivesse um bom desempenho, também receberia bônus. Pensei, finalmente tenho a chance de ganhar mais dinheiro e, quando eu construir uma casa na minha terra, as pessoas de lá certamente vão me ter em alta conta e me admirar. Como era um trabalho novo e eu não tinha experiência, tive que dedicar muito tempo aprendendo para conseguir o alto salário que eu queria. Para ganhar mais dinheiro, eu fazia hora extra com frequência. Na época, eu dedicava todo o meu tempo e energia para trabalhar. No trabalho, eu comia em horários irregulares ou até esquecia totalmente de comer. Especialmente quando meu gerente ou colegas de trabalho precisavam de algo urgente. Mesmo doente, eu ainda tinha que continuar trabalhando. Naquela época, eu era trabalhadora evangelística, mas ficava ocupada demais com o trabalho para pregar o Evangelho. Todos os dias eu só pensava no trabalho. Mesmo depois de chegar em casa, eu continuava trabalhando. Às vezes, eu queria pregar o Evangelho, mas, depois de um dia de trabalho, estava cansada demais e queria descansar. Outras vezes, a líder me pedia para conduzir reuniões, mas em geral eu recusava, porque não tinha tempo para ponderar as palavras de Deus e, depois de trabalhar o dia todo, não tinha energia para isso. Durante as reuniões, quase sempre eu ficava desatenta e muitas vezes participava de reuniões online e trabalhava ao mesmo tempo. Às vezes, eu até adormecia durante as reuniões. Como estava focada apenas em ganhar mais dinheiro, meus resultados na pregação do Evangelho eram ruins e eu me sentia muito culpada. Eu me dispunha a continuar trabalhando, mesmo quando estava cansada ou doente, mas tratava meu dever de maneira perfunctória e o desempenhava passivamente. Embora sentisse um pouco de autorreprovação, eu era boa em me perdoar, pensando, ainda sou nova em vendas, mas quando eu ficar melhor nisso, terei mais tempo para o meu dever. No entanto, as coisas não aconteceram como eu esperava. Quanto mais familiarizada ficava com o trabalho, mais tempo eu tinha que trabalhar. Eu não só não tinha mais tempo livre, como fiquei ainda mais ocupada. Meu coração começou a ficar inquieto, porque eu sabia que, como um ser criado, meu dever era a coisa mais importante, minha obrigação e responsabilidade, e que eu deveria desempenhar meu dever adequadamente para retribuir o amor de Deus. Ao mesmo tempo, eu também estava com muito medo, porque estava sempre buscando coisas mundanas. Meu coração se afastava cada vez mais de Deus. Eu não conseguia sentir a obra do Espírito Santo em meu dever, e minha pregação do Evangelho não estava dando frutos. Orei a Deus em meu coração. Deus Todo-Poderoso, sinto que perdi minha direção. Não consigo sentir a obra do Espírito Santo, nem tua orientação. Por favor, ajuda-me. Mais tarde, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Não existem muitos entre vocês que têm vacilado entre o certo e o errado?
em todas as contendas entre positivo e negativo, preto e branco, entre família e Deus, filhos e Deus, harmonia e ruptura, riqueza e pobreza, status e mediocridade, ser apoiado e ser rejeitado, etc. Certamente vocês não desconhecem as escolhas que fizeram. Entre uma família harmoniosa e uma família rompida, vocês escolheram a primeira e o fizeram sem qualquer hesitação. Entre riquezas e dever, vocês novamente escolheram as primeiras, faltando-lhes até mesmo a vontade de retornar para a costa. Entre luxo e pobreza, vocês escolheram o primeiro. Ao escolher entre seus filhos, filhas, esposas e maridos, e eu, vocês escolheram os primeiros. E entre noção e verdade, vocês ainda escolheram a primeira. Confrontado com todos os tipos dos seus atos malignos, eu simplesmente perdi a fé em vocês. Simplesmente fiquei chocado. Seu coração é inesperadamente tão incapaz de ser amolecido. O sangue do coração que despendi por tantos anos, surpreendentemente, nada me trouxe senão seu abandono e resignação. Mas minhas esperanças para vocês crescem a cada dia, pois meu dia foi completamente revelado diante de todos. No entanto, agora vocês continuam a buscar coisas sombrias e malignas e se recusam a largar o controle sobre elas. Qual, então, será seu desfecho? Alguma vez vocês já consideraram isso com cuidado? Se fossem solicitados a escolher novamente, qual, então, seria sua atitude? Ainda seria a mesma de antes? Vocês ainda me trariam decepção e tristeza miserável? Seu coração ainda só possuiria um mínimo de calor? Vocês continuariam sem saber o que fazer para confortar meu coração? Neste momento, o que vocês escolhem? O que Deus expõe é o nosso estado real. Muitas vezes, sabemos o que é certo e o que é errado, o que são coisas positivas e o que são coisas negativas. Mas ainda assim, escolhemos essas coisas erradas e negativas. Assim como eu. Desde que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso, eu sabia que, como um ser criado, deveria cumprir meu dever. Mas, diante de situações da vida real, eu ainda buscava dinheiro, reputação e status. Despendi tanta energia para ser admirada e ter a autoestima dos outros e para ganhar mais dinheiro e desfrutar de uma vida material melhor. Mas, desde que havia me tornado crente, não desempenhei meu dever de todo o coração. Passava meus dias ocupada com o trabalho e, depois do serviço, à noite, quando deveria estar dedicando tempo ao meu dever, tudo em que eu pensava era em como ganhar mais dinheiro. Eu achava que, contanto que estivesse desempenhando meu dever, isso bastava. Eu não me importava nem um pouco se meu dever estava gerando resultados ou não. Vi que eu era verdadeiramente irreverente e voluntariosa no meu dever, e que eu tinha sido verdadeiramente rebelde. Eu cria em Deus, mas não conseguia segui-lo de verdade. Continuava escolhendo coisas mundanas e trilhando a senda de uma não crente. Como Deus ainda me dá uma chance de desempenhar meu dever, devo valorizá-la e focar minha energia em buscar a verdade e cumprir meu dever.
Isso é o que é mais valioso e significativo. A partir de então, comecei a participar ativamente das reuniões e, por mais apertado que fosse o tempo, não deixava mais que o trabalho atrasasse meu dever. Antes, eu sempre fazia hora extra depois de voltar para casa. Até atendia ligações de trabalho às 11 da noite. Mas agora parei de aceitar ligações e mensagens depois das 8. Além disso, eu orava raramente e não fazia devocionais espirituais regularmente. Mas agora eu me levantava cedo para os devocionais, para ler as palavras de Deus, ouvir os hinos da igreja e assistir aos vídeos de testemunho experiencial dos irmãos. De manhã, eu convidava os receptores potenciais do Evangelho para as reuniões e, à tarde, me reunia com eles. Eu até usava meus intervalos no trabalho para desempenhar meu dever. Praticar dessa forma encheu meu coração de paz e alegria. Pouco depois, um amigo me convidou para participar de um investimento. Antes, eu não tinha participado do investimento porque não tinha dinheiro suficiente. Mas um dia, em outubro de 2023, minha antiga empresa me deu uma quantia como benefício de rescisão. Então eu tinha o suficiente para participar do investimento. Ele prometeu que participar do investimento me faria ganhar muito dinheiro e que eu não só poderia comprar um carro, mas também construir uma casa e até viajar para outros países. Esses eram todos os meus sonhos. Pensei comigo mesma, investir é apenas colocar dinheiro e haverá lucro todo mês. Então não vai afetar meu dever. Então, minha irmã e eu participamos do investimento juntas e gastamos 500 mil pesos para obter nosso contrato. Recebemos lucros nos 2 primeiros meses após o investimento, mas no 3º mês eles não puderam mais pagar. Então pedimos nosso dinheiro de volta, mas ficaram dando desculpas e se recusaram. Fiquei furiosa. Eu queria recuperar o capital, mas por mais que tentasse, não conseguia reavê-lo. Fiquei muito chateada e queria encontrar rapidamente uma maneira de recuperar o dinheiro que perdi no investimento, pois era a quantia que eu havia guardado para construir uma casa na minha cidade natal. Então, trabalhei ainda mais, fazendo hora extra com frequência, mas meu salário foi atrasado devido a uma reestruturação da empresa. Na época, eu só tinha um pouco de dinheiro sobrando, e até pagar o aluguel ou comprar comida se tornou um problema. Essas coisas ocuparam meu coração e, mais uma vez, fiquei passiva e perfunctória no dever. Eu apenas convidava os receptores potenciais do Evangelho para as reuniões, mas, na verdade, não fazia nenhum acompanhamento. Percebi que, se eu continuasse assim, meu estado só pioraria cada vez mais e eu podia acabar perdendo a obra do Espírito Santo e ser abandonada por Deus. Então me coloquei diante de Deus e orei. Deus, por favor, perdoa-me por ser tão rebelde contigo. Nos últimos 3 meses, estive mais preocupada com meu trabalho do que com meu dever. Meu coração esteve totalmente ocupado em ganhar mais dinheiro e recuperar meu investimento. Ó Deus, por favor, não me deixes. Por favor, esclarece
e guia-me de volta para o teu lado, para a senda correta. Quero abrir mão daquelas coisas que perturbam meu coração e me afastam de ti. Depois disso, li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: a sina do homem é controlada pelas mãos de Deus. Você é incapaz de controlar a si mesmo. Mesmo que sempre corra e se ocupe em interesse próprio, o homem continua sendo incapaz de controlar a si mesmo. Se pudesse conhecer suas próprias perspectivas, se pudesse controlar sua própria sina, você continuaria sendo chamado de ser criado? Em suma, independentemente de como Deus opera, toda a obra dele é para o bem do homem. É igual a como os céus e a terra e todas as coisas foram criados por Deus para servir ao homem. Deus fez a lua, o sol e as estrelas para o homem. Ele fez os animais e as plantas para o homem. Fez a primavera, o verão, o outono e o inverno para o homem, e assim por diante. Tudo isso foi feito para o bem da existência humana. Portanto, independentemente de como Deus castiga e julga o homem, tudo é para o bem da salvação do homem. Apesar de ele privar o homem das esperanças carnais, é para o bem da purificação do homem, e a purificação do homem é feita para o bem da existência do homem. A destinação do homem está nas mãos do Criador. Como, então, o homem poderia controlar a si mesmo? Pelas palavras de Deus, passei a entender que a sina de uma pessoa está nas mãos de Deus e que as pessoas não podem mudar sua sina. Não importa o quanto as pessoas se esforcem para alcançar seus objetivos ou o quanto anseiem por uma vida confortável e bela, se alcançarão isso ou não, não depende delas. Assim como no meu caso, eu queria mudar de emprego e investir para ganhar mais dinheiro e realizar meus sonhos e ter um futuro brilhante. Mas não só não ganhei mais dinheiro, pelo contrário, meu investimento fracassou e perdi muito. E acabei desperdiçando muito tempo e energia também. Deixei de cumprir meu dever, perdi a obra do Espírito Santo e minha vida ficou ainda pior. Isso me fez entender que, se uma pessoa vive uma vida de riqueza ou pobreza, tudo isso já foi predestinado muito antes de ela nascer. Se Deus não me predestinou para grande riqueza e fortuna, então, por mais que eu me esforce para ganhar dinheiro, somente acabarei fracassando. Mais tarde, li mais das palavras de Deus e tive mais clareza sobre meus problemas. Deus Todo-Poderoso diz: o dinheiro faz o mundo girar é uma filosofia de Satanás. Ela prevalece em meio à humanidade inteira, em cada sociedade humana. Você poderia dizer que é uma tendência. Isso é porque ela foi incutida no coração de cada pessoa que a princípio não aceitava esse dito, mas então o aceitou tacitamente quando entrou em contato com a vida real e começou a sentir que essas palavras eram de fato verdadeiras. Isso não é um processo de Satanás corromper o homem? Talvez as pessoas não tenham o mesmo grau de conhecimento experiencial desse ditado, mas cada qual tem graus diferentes de interpretação e reconhecimento desse dito, baseado em coisas que aconteceram à sua volta e em suas próprias experiências pessoais. Não é esse o caso?
Independentemente de quanta experiência alguém tenha com esse dito, qual é o efeito negativo que ele pode ter sobre o coração de alguém? Algo é revelado através do caráter humano das pessoas neste mundo, incluindo cada um de vocês. O que é isso? É o culto ao dinheiro. É difícil remover isso do coração de alguém? É muito difícil. Parece que a corrupção do homem por Satanás é de fato profunda. Satanás usa o dinheiro para tentar as pessoas e as corrompe para que adorem dinheiro e venerem coisas materiais. E como essa adoração do dinheiro se manifesta nas pessoas? Vocês acham que não poderiam sobreviver neste mundo sem nenhum dinheiro? Que mesmo um só dia sem dinheiro seria impossível? O status das pessoas está baseado em quanto dinheiro elas têm, e o mesmo vale para o respeito que exigem. As costas do pobre estão curvadas de vergonha, enquanto os ricos desfrutam do seu status elevado. Eles assumem uma postura ereta e altiva, falam alto e vivem com arrogância. O que esse ditado e essa tendência trazem às pessoas? Não é verdade que muitas pessoas fazem qualquer sacrifício a fim de ganhar dinheiro? Muitas pessoas não perdem sua dignidade e integridade na busca de mais dinheiro? Muitas pessoas não perdem a oportunidade de desempenhar seu dever e seguir a Deus por causa do dinheiro? Perder a chance de ganharem a verdade e serem salvas não é a maior de todas as perdas para as pessoas? Satanás não é sinistro ao usar esse método e esse ditado para corromper o homem a tal ponto? Esse não é um ardil malicioso? Pelas palavras de Deus, passei a entender que o dinheiro move o mundo é uma filosofia satânica. No início, eu não tinha discernimento sobre esse ditado e só sabia que, sem dinheiro, as pessoas não podiam viver bem nem conseguir o que queriam. Pensando nisso agora, este é de fato um truque que Satanás usa para corromper as pessoas. Ele corrompe e atrai as pessoas por meio do dinheiro, fazendo-as acreditar que só tendo dinheiro elas serão respeitadas, conseguirão se firmar na sociedade e serão admiradas. Eu vivia por essas regras de sobrevivência e estava cheia de sede de ganhar dinheiro. Eu não me contentava com uma renda mensal fixa e caí na armadilha de Satanás ao investir. Pensei que assim poderia ganhar mais dinheiro e realizar meus sonhos, construir uma casa, viajar com minha família e viver uma vida que os outros admirariam e venerariam. Para buscar dinheiro e prazer material, fiquei deixando o meu dever de lado e meu coração se afastava cada vez mais de Deus. Eu vivia na escuridão e não conseguia sentir a obra do Espírito Santo. Agora eu via claramente os esquemas e as conspirações que Satanás usa para desorientar as pessoas, a saber, aprisionar as pessoas na armadilha do dinheiro, fazendo seu coração se desviar de Deus e traí-lo, até que finalmente são lançadas no inferno com ele. Também vi que muitas pessoas ricas, embora levem uma vida de luxo e possam comprar o que quiserem, como casas bonitas, carros caros e assim por diante, e pareçam viver sem preocupação, não são verdadeiramente felizes. Algumas morrem de doenças graves causadas por abusar de álcool e drogas por um bom tempo,
e nenhuma porção de riqueza ou renome pode salvar sua vida. Outras abrem empresas, mas depois de muitos anos de trabalho árduo, ainda acabam falindo e ficam profundamente endividadas. Algumas pessoas não suportam a pressão, caem numa depressão constante e acabam cometendo suicídio. Existem tantos exemplos disso. Satanás usa dinheiro e uma vida de luxo para atrair as pessoas, fazendo com que levem uma vida cada vez mais vazia, maligna e depravada. Depois desse fracasso, não pensei mais em como recuperar meu investimento e me dispus a me submeter à soberania e aos arranjos de Deus e a colocar meu coração em meu dever. Em 2 de janeiro de 2024, nossa empresa contratou um novo gerente e minha carga de trabalho aumentou. Além do meu trabalho original, também me tornei sua assistente pessoal. Isso deixou meu trabalho ainda mais agitado e eu ficava ali de prontidão quase o tempo todo. Mas dessa vez eu disse a mim mesma que, fosse como fosse, não podia deixar aquilo afetar meu dever. Mais tarde, um supervisor da igreja perguntou se eu estava disposta a treinar para dar sermões e pregar o evangelho, e eu concordei. Fiquei realmente contente e senti que aquela era uma oportunidade que Deus me dava. Eu acreditava em Deus fazia tanto tempo, mas sempre busquei dinheiro e não desempenhei bem meu dever. Então, dessa vez, eu realmente valorizaria essa chance. A partir de então, dediquei mais tempo à pregação do Evangelho. Mas meu trabalho ficava cada vez mais agitado, e mesmo depois que eu chegava em casa do trabalho, à noite, meu gerente costumava me ligar ou mandar mensagens. Às vezes, quando eu estava em comunhão com um receptor potencial do Evangelho, meu gerente ou colegas de trabalho me ligavam e eu não conseguia aquietar meu coração enquanto desempenhava meu dever. Mas eu não queria perder a chance de desempenhar meu dever novamente. Então orei a Deus para que me guiasse e me desse força. Lembrei-me das palavras do Senhor Jesus. O que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Com as palavras do Senhor, entendi que, mesmo que eu ganhasse muita riqueza e também status e reputação, se eu não tivesse a proteção de Deus e não tivesse ganhado a verdade e vida, no final, meu desfecho ainda seria a destruição. Neste mundo, muitas pessoas ricas têm abundantes riquezas materiais, mas quando as catástrofes chegam, seu dinheiro não consegue salvá-las de modo algum, e elas ainda perecerão se essa for sua sina. Dinheiro e status são inúteis diante das catástrofes. Então, li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: há um jeito mais simples de se livrar desse estado, despedir-se do modo de viver antigo, dizer adeus aos objetivos prévios na vida, resumir e dissecar o estilo de vida, a visão da vida, as buscas, os desejos e os ideais anteriores, depois compará-los com as intenções e as exigências de Deus para o homem e ver se algum deles condiz com as intenções e as exigências de Deus. Se algum deles traz os valores corretos da vida,
se conduz a uma compreensão maior da verdade e permite viver com humanidade e semelhança humana. Quando investigar repetidas vezes e dissecar atentamente as diversas metas de vida que as pessoas perseguem e as várias e diferentes maneiras de viver, você descobrirá que nenhuma delas corresponde à intenção original do Criador quando criou a humanidade. Todas elas afastam as pessoas da soberania e do cuidado do Criador. Todas são armadilhas que fazem com que as pessoas se tornem depravadas e que as levam ao inferno. Depois de reconhecer isso, sua tarefa é pôr de lado a antiga visão da vida, ficar longe das diversas armadilhas, deixar que Deus se encarregue de sua vida e faça arranjos para você, buscar apenas se submeter às orquestrações e à orientação de Deus, não ter escolha e tornar-se uma pessoa que adora a Deus. Pelas palavras de Deus, entendi que eu deveria romper com meu antigo modo de vida e viver de acordo com suas intenções e exigências. Refletindo sobre mim mesma, vi que, embora eu cresça em Deus havia vários anos, como minhas perspectivas não haviam sido revertidas, eu sempre queria ganhar muito dinheiro e buscava status e fama para que os outros me admirassem. Eu vivia ocupada com o trabalho, desempenhando meu dever de maneira perfunctória e sem senso de fardo. E, como resultado, perdi a obra do Espírito Santo e vivi no vazio e na escuridão, perdendo muitas chances de praticar a verdade e desempenhar meu dever. O prazer que o dinheiro, a fama e o ganho me trouxeram era apenas temporário e não podia salvar minha vida. Somente buscando a verdade eu poderia me livrar do meu caráter corrupto e alcançar a salvação. Durante esse tempo, orei com frequência, pedindo a Deus que me guiasse para tomar a decisão certa. Em 6 de fevereiro de 2024, entreguei minha carta de demissão ao meu gerente. Ele ficou muito surpreso e me perguntou por que eu estava saindo. E até disse que não concordaria com isso. Mas eu disse com firmeza: tenho coisas mais importantes para fazer à noite e nos meus dias de folga. Então não posso mais continuar neste emprego. No final, ele não teve escolha a não ser concordar e assinar. Em 12 de fevereiro, saí da empresa. Senti um grande alívio depois de sair, como se um fardo pesado tivesse sido tirado do meu coração. Senti genuinamente alegria e felicidade interior. Em 28 de fevereiro de 2024, fui aceita para um novo emprego, ao qual me candidatei, e os benefícios eram razoáveis, com o gerente prometendo um aumento após 6 meses. Esse emprego era realmente tentador, mas pensei, esse trabalho será tão agitado quanto o anterior, então como ainda poderei desempenhar meu dever? Orei a Deus para que me guiasse na escolha certa. Pensei nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: como alguém que é normal e que busca o amor por Deus, a entrada no reino para se tornar integrante do povo de Deus é o seu verdadeiro futuro e é uma vida de valor e significado máximos. Ninguém é mais abençoado do que vocês. Por que digo isso? Porque aqueles que não creem em Deus vivem para a carne e vivem para Satanás. Mas hoje vocês vivem para Deus
e vivem para seguir a vontade de Deus. É por isso que eu digo que a vida de vocês é a mais significativa. Somente esse grupo de pessoas que foram escolhidas por Deus é capaz de viver uma vida de máximo significado. Mas ninguém na Terra é capaz de viver uma vida de tal valor e significado. Com as palavras de Deus, passei a entender que buscar a verdade e desempenhar bem o dever é o que dá à vida verdadeiro valor e significado, e que era isso que eu deveria buscar como um ser criado. Somente aqueles que amam e buscam a verdade são qualificados para entrar no reino de Deus, e são os que são verdadeiramente abençoados. Mas aqueles que buscam constantemente dinheiro, riqueza, fama e ganho estão vivendo sob a influência de Satanás e, no final, serão abandonados por Deus. Se largasse o meu dever de novo por causa do trabalho, eu certamente acabaria vivendo na escuridão e no vazio novamente, e, no fim, arruinaria minha chance de salvação. Então, eu recusei o emprego. Assim, eu poderia ter mais tempo para desempenhar meu dever. 6 meses depois, encontrei um emprego adequado. O horário de trabalho não interferia no meu dever e não havia hora extra. Eu recebia um salário fixo todo mês e, embora o pagamento fosse um pouco mais baixo, eu me sentia tranquila, porque agora tinha tempo para desempenhar meu dever. Agora, estou desempenhando meu dever na casa de Deus e tenho a chance de pregar o Evangelho e dar testemunho da obra de Deus nos últimos dias. Isso é algo verdadeiramente abençoado. Passei a entender que basta termos o que vestir e o que comer, e que cumprir nossos deveres e buscar a verdade para alcançar a salvação de Deus são as coisas mais importantes e valiosas. Graças a Deus!